pessoal, meu nome é Thalita Martins. Eu sou Pascoal Neto. E no vídeo de hoje a gente veio trazer para vocês a nossa experiência durante esse primeiro trimestre da nossa gestação. Vamos deixar dicas, vamos deixar os nossos relatos, quais foram os nossos sintomas, tudo que vocês perguntam pra gente lá no nosso Instagram, a gente vai responder aqui pra vocês. Então é isso, pessoal, para quem acompanha nós aqui nesse canal. Agora no começo de setembro, agora não, né? No começo de setembro a gente teve o nosso segundo sim. A gente teve o primeiro sim, teve o aborto espontâneo, a gente já explicou aqui para vocês. Vamos deixar aqui no card acima esse vídeo. E a gente teve o nosso tão sonhado, o sim positivo. Então a gente começou esse processo, fomos lá, fizemos o beta, depois a gente fizemos a vaginal, viu que o nosso bebê estava tudo ok. A gente contou para nossa família, contou para nossos amigos. Depois nós contamos aqui para vocês na internet, postamos muitas coisas. Então depois a gente saiu de Búzios, foi para Goiânia, a gente fizemos o nosso outro exame lá. A gente fez mais alguns exames. Nossa, a gente achou que ia fazer só poucos exames, né? Ave Maria, pediu exame demais, todos os médicos que a gente foi. Tudo começou quando eu e o Pascoal, a gente adorava fazer várias caminhadas lá em Armação dos Búzios. E a gente fez uma caminhada muito difícil, que foi uma caminhada quando a gente foi pra João Fernandes. Eu acho que a gente chegou a caminhar quase que 10 quilômetros em um dia, né, amor? Então, durante o percurso dessa caminhada, o que aconteceu? Eu comecei a ter muita tontura. Só que daí eu achei muito estranho, porque eu não sou de sentir muita tontura, assim, de sentir isso. Então eu pensei, o Pascoal olhou assim, amor, será que você tá grávida? E eu olhei assim pro Pascoal e falei, amor, eu acho que não, porque eu tô esperando a minha menstruação descer. E a gente já tinha feito um teste algumas semanas antes e tinha dado negativo. Então eu falei assim, não, tava nos dias certinho, pessoal, da minha menstruação descer. Então eu falei pro Pascoal assim, eu falei, não, eu acho que não é, eu acho que deve ser porque a gente andou demais. Só que daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi no outro dia, na próxima caminhada que a gente fez, pessoal, eu tive que sentar no meio-fio. Você lembra, amor? O Pascoal teve que comprar um água de coco pra mim, de tanta tontura e fraqueza que eu tava sentindo. Eu falei, amor, tem alguma coisa de errado. E aí eu pensei assim, eu falei, gente, será que eu tô grávida? E aí eu falei bem assim, não, vamos comprar outro teste novamente, né? Tão baratinho, não custa nada. E aí o Pascoal foi até a farmácia e aí comprou um teste de gravidez pra mim. Pedi pro Pascoal, ela comprou um teste pra mim. Eu estou com apenas uma semana só de atraso menstrual. Isso pra mim é algo normal, porque minha menstruação é um pouco irregular às vezes. Mas essa semana eu comecei a sentir alguns sintomas que eu não sei se é TPM, que eu confundo muito os sintomas de TPM com gravidez. E pra quem não sabe, a gente já tá há quase um ano tentando. Então essa fase de tentante, principalmente agora após o aborto, eu fico um pouco ansiosa, mesmo com uma semana de atraso menstrual. E aí ele chegou lá em casa, eu fiz o teste, eu não fiz com a primeira urina do dia. Eu fiz o teste, já era, eu acho que umas 10 horas da manhã. 9h30. É por aí, eu já tinha tido a primeira urina do dia. E aí eu fiz o teste, gente, quando eu fiz o outro teste em maio do meu aborto, que eu vou deixar aqui pra vocês conferirem, assim que eu coloquei na urina, apareceu já praticamente uma tirinha bem forte e a outra já bem fraquinha, foi muito rápido. E aí eu coloquei o teste NG e não aparecia nada, simplesmente não aparecia nada. Aí eu falei assim, amor do céu, o teste tava na promoção. Eu falei, amor, sabe por que tava na promoção? Porque esse trem tava vencido. E aí eu deixei o teste lá no banheiro e fui procurar a caixinha pra saber se tava realmente vencido, né? Eu não esperei o tempo. E aí eu voltei, procurei a caixinha e eu olhei, eu vi que não tava vencido. Eu falei, gente, mas não tá vencido. Eu falei, eu devo ter feito alguma coisa de errado. Gente, foi questão de 2 ou 3 minutinhos que eu voltei no banheiro, tava as duas listrinhas perfeitas, assim, eu não tava uma fraquinha, porque assim, no início da gravidez sempre fica uma fraquinha, né? Não tava. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, gente, será que isso tá certo? Eu ainda não acreditava, eu falei, gente, mas não, pra tá forte assim, eu devo estar grávida de muita... Eu falei, não tá certo isso aqui não, isso aqui não tá certo. E aí a gente foi correndo pra fazer o exame de sangue, e aí deu positivo, e a gente falou, ai meu Deus, deu certo, o nosso segundo positivo, ai, foi aquele chororô, foi aquela felicidade, a gente... Nossa, eu não sei nem explicar pra vocês toda a emoção que a gente sentiu, porque quem é nosso amigo mais próximo já sabia que a gente tava muitos meses tentando e sonhando por esse positivo. E aí a gente foi lá, né, em Búzios, a gente tava em Búzios, a gente fez o beta e tem que esperar uma semana, né? A gente ficou uma semana ainda lá naquela agonia. Aquela agonia. Aí depois de uma semana saiu o resultado, a gente foi lá na sexta-feira, pegou o resultado do exame, deu positivo, aí nós ficamos mais tranquilos. Aí, né, pessoal, aí vem aquela, né? Agora vem a próxima, que é o exame da endovaginal, né? Pra saber se realmente tá tudo bem, se dá pra ouvir um coraçãozinho.
está tudo ok. Aí a gente marcou, aí como a Thalita estava... Um mês depois. Ela estava de poucas semanas ainda, a gente tinha que esperar mais um prazo. Aí fica aquela espera de novo. Como a gente vinha do aborto espontâneo, fica aquele negócio, com medo de sair, com medo de fazer qualquer coisa e perder o bebê. Tudo eu achava que eu ia perder o bebê, gente. Tudo. Eu não queria sair de casa mais, eu não queria fazer mais nada, né? Por mais que eu sei que muitas coisas é mito, eu lia muito, mas eu falava, gente, eu não vou facilitar, não vou ficar pegando peso, não vou ficar... Eu tirei as caminhadas longas, comecei a fazer caminhadas mais tranquilas, né, amor? Caminhadas mais retas. Mais retas, né? Mas passou, graças a Deus, essa fase do medo exagerado. Hoje a gente sente, mas não tanto. Vou deixar aqui acima no card. A gente fala um pouquinho sobre esse medo em relação à gravidez após aborto. Se vocês quiserem lá conferir lá, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aí, até então, pessoal, em setembro eu não tive muitos sintomas. Então, assim, a gente nem tava acreditando que a gente tava grávidos, né, amor? Mas quando início de outubro, a gente teve toda a confirmação, né, e tudo mais. Aí eu comecei com alguns enjoos. Foi o meu primeiro sintoma, foi as tonturas, né? Tonturas e fraquezas. Mas aí em setembro, gente, ou na verdade em outubro foi assim o mês mais desafiador da minha gravidez, assim, desse primeiro trimestre até agora. Porque eu senti muita tontura. Se eu ficasse mais ou menos em torno de 40 minutos a 1 hora em pé, eu já sentia vontade de desmaiar. Então era muito engraçado como que era a nossa rotina. Graças a Deus eu tenho uma rotina muito tranquila. Então eu pude vivenciar tudo isso de forma muito tranquila, né? Mas igual, por exemplo, eu levantava pra fazer uma comida, a cada 1 hora eu tinha que sentar um pouquinho, aí levantava de novo, você lembra, amor? Aí eu levantava pra fazer uma coisinha, sentava de novo, sentia uma fraqueza muito grande mesmo. Então, o meu principal sintoma que eu tive foi muita tontura e o corpo muito fraco. Eu sentia fraqueza assim, que se eu não sentasse, eu desmaiava, eu caía no chão. Então, eu converso com algumas amigas minhas, pouquíssimas delas tiveram esse sintoma. Agora, eu não cheguei a vomitar, gente. Eu cheguei a vomitar uma vez só, no meio da madrugada. Lembra, meu, que eu levantei uma vez só, mas nunca mais vomitei. Porém, o estômago, gente, parecia uma batedeira lá dentro. Tudo que eu comia, o estômago revirava, a comida chegava até aqui, assim, praticamente na garganta, mas não chegava a sair pra fora. Eu senti muito desconforto gástrico, muita azia. Então eu comi as coisas, inclusive eu emagreci quase 4 quilos. Quase 4 quilos no primeiro trimestre, porque eu perdi muita fome. E chegava à noite, que era o meu pior momento, era a noite, pessoal. A noite é que a fraqueza triplicava, a noite é que a tontura triplicava, a noite é que a azia, nossa, aquele desconforto gástrico triplicava. E aí eu não conseguia jantar direito, não conseguia nem fazer os lanches da tarde direito, porque já começava. Porém, de manhã era tranquilo, de manhã eu tomava café da manhã de boa, almoçava tranquilamente, inclusive o almoço, a gente tentava fazer um almoço bem forte, porque eu sabia que depois do almoço eu não ia comer bem. E aí foi em relação a isso mesmo. Graças a Deus eu não cheguei a vomitar, porque eu penso assim, nossa, Deus é muito maravilhoso. Porque eu quase não tava comendo, eu já tava com muita fraqueza, eu já tava emagrecendo bastante, eu já tinha emagrecido quase 4 quilos. E imagina se eu ainda estivesse vomitando, né, amor? Então não consigo, uma pessoa, a gente não consegue nem imaginar isso. Então vocês perguntam muito se eu vomitei ou não. Eu não vomitei, mas tive todos esses outros sintomas que foi bem desafiador pra mim. É isso mesmo, pessoal. E uma coisa que eu falo no outro vídeo, que é uma coisa muito importante também pra você que é marido aí, às vezes você chega em casa cansado e tal do trabalho, e sua esposa também tá indisposta, mas ela tá indisposta não é porque ela quer não, pessoal. A gravidez, os 3 primeiros meses eu mesmo vi, porque eu e a Thalita, nós ficamos 24 horas colados, gente, 24 horas juntos, a gente trabalha junto, mora junto, faz tudo junto. Então, se a gente vê o tanto que é desgastante, o tanto que consome, o tanto que... Porque, assim, é a formação do embrião, né, pessoal? Do nada a mulher tem um tanto de hormônios e aí, do nada, pá, vem aquele 1 milhão. Então, consome muito, cansa muito. Então, ela teve dia dela amanhecer indisposta, eu ter que acordar, fazer tudo, fazer café da manhã, fazer almoço, fazer janta, lavar vasilha. Isso não é problema, pessoal, não é problema, porque o filho é meu e dela, nós estamos gestando esse filho juntos. Inclusive, assim, a parte, assim, ruim é a parte dela, né, que é ela que sofre mais. Mas sim, você tem que estar a todo momento ali ajudando, pessoal. É muito importante isso, que a mulher precisa realmente dessa ajuda. Então, assim, igual eu e a Thalita, a gente estuda muito, a gente está aqui junto, fazendo isso tudo junto, porque a nossa gestação é minha e dela, não é só dela e não é só minha. Então, assim, ajuda muito você estar ao lado dela, ajudando ali, principalmente com as coisas de casa, né, amor?
colaborando. Gente, essa colaboração que o Pascoal foi assim essencial para que eu conseguisse lidar com tudo isso com um pouco mais de leveza. Eu acredito que se o Pascoal não fosse tão parceiro, se o Pascoal realmente não assumisse a paternidade como ela tem que ser assumida de verdade, olhar para sua esposa e nem precisar a esposa pedir, olhar para sua esposa e saber o que a sua esposa está necessitando, saber o que a sua esposa está precisando e estar ali realmente colaborando de corpo, alma e coração, foi fundamental para que a gente levasse de forma mais leve, né, amor? Eu acho que se não fosse essa ajuda, teria sido muito mais desafiador. Porque, como eu falei, eu não conseguia ficar mais do que 40 minutos em pé. Então, eu não conseguia imaginar eu cuidando da casa toda sozinha, fazendo comida toda sozinha. Fazer comida era muito desafiador, porque o cheiro da comida embrulhava meu estômago, né? Aquele vapor da cozinha baixava. Eu tenho um problema de pressão baixa. Então, isso também foi muito desafiador. Minha pressão abaixava muito o tempo todo. Então, o Pascoal, ele me ajudava. Ele, amor, fica quietinha. Ele tentava me incentivar também, levantar um pouco de casa, porque às vezes eu ficava na cama o dia inteiro. E ele, então, teve toda essa colaboração, que é realmente o papel, realmente o verdadeiro, né, papel do pai, que é o que a gente acredita, né, amor? Porque igual muitos homens aí acham que o papel dele é só fazer o filho e pronto, o restante é tudo... E bancar a casa. E bancar a casa, o restante é tudo por conta da mulher, né? Ah, não, gestação isso é coisa de mulher, isso é hormônio. E não, gente, a gente precisa realmente dessa colaboração de corpo, alma e coração mesmo. Então, assim, eu nunca precisei em nenhum momento falar assim, amor, lava as vasilhas pra mim, nunca. Porque se ele via que eu não tava bem, ele via que eu não conseguia pra fazer, ele já fazia automaticamente. Então, deu mais ou menos o horário da gente almoçar, ele viu que eu não levantei para conseguir fazer o almoço, ele por conta própria, mesmo ali trabalhando na correria do serviço, ele conseguia fazer. Eu sei que nem todos os pais têm toda essa disponibilidade, né? Mas assim que os pais chegarem em casa, né? Então, colabore o máximo que conseguir, porque eu, falando como gestante, como mulher, como mãe de primeira viagem, é muito importante essa colaboração e vinda de coração, né, amor? E outra pergunta, assim, que o pessoal pergunta muito, como que tá sendo os pré-natais? Porque assim, a gente passou uma temporada em Búzios, foi pra Goiânia, de Goiânia foi pra Rio Verde foi pra Pedra Preta. Então, assim, nós estamos meio que numa bagunça. Então, como que tá sendo? A gente tem um plano do Unimed hoje, o nosso plano é em Goiânia. A gente sonhava que ia chegar lá, a gente ia conseguir transferir para um plano regional, nacional. Só que a Unimed, a partir do ano passado, de novembro, agora cortou, os planos são só regionais, a gente pode transferir de região, mas não nacional no Brasil inteiro. Então, como que a gente está fazendo? Como a gente estava lá em Búzios, a gente fez algumas coisas que a gente conseguia no particular, teve que pagar, mas a gente conseguiu um atendimento pelo SUS. O nosso primeiro pré-natal foi feito pelo SUS, nós fomos muito bem atendidos lá. Então a gente fez o nosso pré-natal, conseguiu fazer os exames, só que a ultrassom a gente não conseguiu fazer lá, porque eles pediram 25 dias, foi quase 30 dia pra gente fazer. E aí a gente já tava vindo embora pra Goiânia. Então a gente falou, então vamos deixar a ultrassom, a gente tem um plano de saúde em Goiânia, a gente faz a ultrassom em Goiânia. Então foi isso que a gente fez, a gente veio pra Goiânia daí, a gente foi pra Goiânia, na verdade. Aí chegando lá, já tinha saído o resultado dos exames que nós tínhamos feito lá em Búzios. No primeiro pré-natal. Então já fizemos a consulta com a ginecologista lá. Já levou alguns exames já prontos. Ela pediu mais 1 milhão de exames. Então nosso prazo dentro de Goiânia foi um prazo meio pouco. Graças a Deus fomos muito bem atendidos. A gente conseguiu já marcar no outro dia os exames. Fizemos os exames, já conseguimos marcar a ultrassom por outro dia também. Recebemos o resultado na mesma hora. Isso. E aí a gente veio para Rio Verde, ficou uma semana em Rio Verde. E agora nós estamos em Pedra Preta. Em Pedra Preta a gente já foi, a médica pediu para a Thalita tomar a vacina da gripe. Então assim, a gente já chegou em Pedra Preta, já no outro dia já conseguiu tomar a vacina da gripe lá. E pelo SUS aqui em Pedra Preta. SUS, e já marcou o nosso próximo pré-natal, que vai ser no dia 10 de dezembro. Ou daqui uns 10 dias mais ou menos, 12 dias, né, exato. O nosso terceiro pré-natal. Ou seja, resumindo, o primeiro foi pelo SUS, o segundo foi pelo nosso plano em Goiânia e o terceiro vai ser pelo SUS. De novo. Pelo SUS. E todos eles até agora, independente do particular, independente do plano, até o SUS, fomos super bem atendidos em todos eles. Todas as médicas. Tá sendo bem similar, né? Bem parecido. Bem parecido. Nós gostamos bastante. E aí na primeira ultrassom que nós fizemos, não deu pra ver o sexo.
E aí na segunda que nós fizemos lá em Goiânia, nós fizemos a segunda ultrassonografia, a gente achou, vamos ver o sexo, somos todos animados, né? Que era a nossa ultrassom morfológica das 12 semanas. E aí a gente não conseguiu ver o sexo ainda. Só que a gente não fez sexagem, gente. Estamos muito tranquilos em relação a isso. Vocês perguntam muito isso, Thalita, qual que é o sexo? Qual que é o sexo? Não, nós não sabemos o sexo ainda, não sabemos se é uma menina ou se é um menino. Nós estamos bem tranquilos, levamos de forma bem tranquila. Eu acredito, né, que na próxima, nessa terceiro pré-natal agora, a gente consiga ver o sexo do bebê. Eu tô também tranquilo, eu até brinquei com ela, falei, por mim, saberia só na hora do parto. Olha só, gente. Deixaria até lá, só na hora que sair mesmo, que fazer o parto, a gente sabe, vir com saúde, se tá tudo ok, se a gente for lá na ultrassom e tá tudo ok, tudo certinho, pra gente tá 100%. Pessoal, então é isso, o nosso relato foi que eu tive sintomas só mesmo no mês de outubro. Agora no mês de novembro, estamos já final de novembro, graças a Deus esses enjoos, essas azias, esse desconforto gástrico diminuiu bastante. Às vezes eu ainda sinto muito isso no meio da madrugada ou à noite. Eu ainda sinto, mas é muito pouco comparado a outubro, né? Foram somente esses sintomas, graças a Deus a gente está tendo uma gestação muito maravilhosa, muito tranquila. E vamos lá para algumas perguntas, já vou tirar algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês fizeram lá no Instagram. Outra pergunta que vocês também fazem muito aqui pra gente é em relação à via de parto. Thalita, você quer parto normal, você quer parto cesárea? A gente quer que o nosso bebê venha ao mundo da forma mais natural possível. A gente quer que ele venha o dia que ele quiser vir. Então assim, a gente não vai agendar nada se não for realmente preciso. Se for pra ser cesárea, vai ser cesárea. Se for pra ser natural, vai ser natural. Se for pra ser normal, vai ser normal. Vai ser como realmente Deus quiser. O bebê vai escolher o dia e a forma que ele quer fazer essa passagem e vir até os nossos braços. Então eu não questiono muito sobre é isso que eu quero, aquilo que eu quero. É o que Deus quer pra nós e a gente aceita o que Deus colocar em nossas mãos. É que a gente sabe, né, pessoal? Tudo é no tempo de Deus. Não adianta você querer patrolar, não adianta você querer falar, não, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Eu quero normal, mas aí às vezes a pessoa não se prepara pra cesárea de emergência. Se você quiser fazer cesárea, você faz, né? Só sei lá, agendar e marcar. É o único jeito que você pode falar que é sua vontade. A gente quer deixar pela vontade dele, da vontade de Deus, da vontade do bebê, igual a Thalita falou, pra ele vir ao mundo do jeito que ele preferir. O pessoal também pergunta muito lá no nosso Instagram como que tá sendo assim na nossa cabeça, como que tá sendo a preparação. Então assim, a gente tá se preparando muito, eu mais a Thalita, a gente começou agora, os primeiros meses como a gente tava na correria, mudança, vindo pra cá, então a gente não teve muito prazo, mas agora a gente começou a fundo, estudando todos os dias, de segunda a sexta, a Thalita tirou 1 hora por dia, para aprender sobre gestação, sobre parto, sobre o nosso bebê, sobre a amamentação, que é uma coisa que muitas mulheres têm dificuldade. Então, se a gente se dedica a esse tempo, esse prazo, para realmente saber, né, pessoal? Porque não adianta só o neném cair aqui no nosso colo e aí dali a gente começar a aprender a lidar com isso, entendeu? Então, se a gente acha, eu e a Thalita, a gente tem essa ideologia que se a gente se preparar antes, quando chegar na data, nós já vamos estar, a surpresa já vai ter mais ou menos a solução, né? Se tiver algum imprevisto, alguma coisa, nós já estarmos preparados, né, amor? Pode vir muitos imprevistos que às vezes a gente não sabe resolver, né, amor? Claro, isso vai surgir ao longo de toda a gestação. Mas eu mais o Pascoal, a gente acredita que a gente tendo conhecimento na nossa mão e no nosso coração, a gente tem um pouco mais de autoconfiança para lidar com as dificuldades. As dificuldades e as diversidades vão surgir a todo tempo, desde a gestação até o parto, até o puerpério e até chegar ao nosso fim. Isso é verdade, amiga. Você não sabe. Sempre vai você vai estar vivo amanhã, depois da manhã, vai acontecer qualquer coisa. Exatamente. E aí, eu mais o Pascoal, a gente opta por estudar muito pra gente também não ficar caindo nos pitacos. É outro ponto que eu queria falar também aqui com vocês. Gente, tem gente dando pitaco o tempo todo ao nosso redor, principalmente a gente que é pai de primeira viagem. Uma pessoa fala isso, outra pessoa fala aquilo, outra pessoa, não, isso aí você não vai dar conta nunca, não, isso aqui eu já sei que você não vai dar conta, isso aqui eu sei que não vai dar certo, isso daqui não vai dar certo. Então, tanta gente depositando tantas coisas negativas, ou às vezes querendo intrometer tanto na nossa vida, que se a gente não tem conhecimento, a gente acaba se abalando com isso. Então, eu mais Pascoal está indo muito atrás do conhecimento, atrás de fontes realmente
realmente científicas, baseadas realmente no estudo científico, para que a gente possa ter um pouquinho mais de autoconfiança até na hora de receber pitacos. E eu não tô falando só de gente, só de família, só de amigo, não, gente. Tem muitos médicos também que ficam dando muitos pitacos que não é baseado hoje, atualmente, né, nos estudos hoje. Tem muitos médicos inventando muita coisinha, falando, enchendo cabecinha de grávida aí, que eu sei, eu já vi muitas amigas minhas passando por isso, eu sei como é que é. Então, se você tem o seu conhecimento, se você já tem a sua base, se você já tem no que você acredita, você não fica caindo na lábia nem de médicos que são ruins, que eu sei que tem médicos maravilhosos, nem na lábia de profissionais ou de pitacos que ficam o tempo todo ao nosso redor. Gente, eu mais Pascoal, estamos com 16 semanas e vocês não têm noção da quantidade de pitaco que a gente já recebe. Então, eu fico tranquila, deixo pra entrar no ouvido e sair no outro. O que eu acho relevante eu guardo no coração, o que eu não acho, mas porque eu tenho autoconfiança no que eu acredito. Mas se eu não tivesse, isso me traz através do conhecimento. E cada pessoa tem a sua experiência, né, pessoal? O que aplicou pra você não vai aplicar pra nós, o que aplicou pra nós pode ser que não aplica pro outro. Então, assim, a gente tem que respeitar muito e saber lidar com isso também. Às vezes a gente vai dar uma opinião aí que pro outro não serve. Então pensa bem antes de falar isso, né? A vida da gestante, eu acho que a nossa vida em si não é feita dentro de uma caixinha. Tem gente que fala, não, Thalita, eu passei por isso, você vai passar também. Eu falei, gente, como que você sabe que eu vou passar também? Eu já sei, porque eu passei, você também vai passar. Eu falei, gente, as coisas não são assim. Infelizmente, a nossa vida, o nosso corpo humano, a fisiologia do corpo humano, ela não é uma caixinha estagnada onde todo mundo acontece da mesma forma, não. Somos, eu acho que uma caixinha, na verdade, de surpresas, né, amor? Então, acho que cada pessoa tem sua experiência e tome muito cuidado com esses pitacos. Se informem, gente, se informem muito, porque vocês vão saber lidar mais com eles. Mas eu acho que esse vídeo já tá ficando muito longo. Próxima pergunta, depois a gente pode fazer parte 2 dele pra responder mais perguntas de vocês. Acabei de receber uma pergunta aqui agora no Instagram. Vocês perguntando como que foi em relação aos meus sentimentos. Se eu fui muito chorona, se eu tava muito sentimental, o que tava acontecendo. E você achou, amor, que eu tava muito chorona? Acho que eu não mudei muito não, gente. Eu tava bem tranquila. Em relação ao estresse, eu tava muito tranquila. Eu acho que eu não fui muito sentimental, nem estou muito sentimental, não. Vamos ver como vai ficar até o final da gestação, né? Se isso vai mudar. Mas eu não tô muito chorona, não. Eu sou chorona na personalidade em si, né, amor? Sempre quando a gente toca em alguma coisa assim que me toca, seja muita alegria ou alguma coisa de tristeza, eu sempre vou chorar, gente. Mas isso é algo normal. Nada assim que tenha aumentado na gestação, não. Então é isso, pessoal. Se você já gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Compartilha aí para o pessoal que também é gestante, que está nessa fase do primeiro trimestre aí. Estamos iniciando agora o segundo trimestre. E vamos estar trazendo aqui para vocês vídeos mostrando, trazendo os nossos relatos, né? O próximo vídeo a gente vai deixar mais perguntas. Eu vou sempre deixar lá no Instagram. Então, se você tem alguma dúvida, comenta lá, que aí eu vou trazer aqui pro próximo vídeo. E se você também tá grávida, tá gestante, comenta aqui de quantas semanas você tá. Se você também foi parecida que nem eu em alguns sintomas, ou se você foi diferente que eu em alguns outros sintomas, o que você teve aí parecido com a gente. Vamos ficar muito felizes de ouvir o relato de vocês aqui nos comentários. Um beijão e tchau, tchau.